O ímpar é você. Vai, pá. Pá. Ímpar, 2, 3 e... Roubou. Vocês viram que ela botou depois, né? Só por isso a senhora Mãe começa, pode. Tá bom, aí pra você eu Senhora que começa. começo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque você às vezes pode não estar assistindo agora, assistindo outro horário esse programa. Seja bem-vindo para mais um Culpa da Minha Mãe. Aqui eu que vos falo, Ângela Risse, a culpadíssima por tudo isso, né? E aí com meu filho, né, que já tá quase sendo aprovado, né, para o programa. Mas não é mole não, viu? Ele é organizado, tem que ver como é que ele é, todo organizado. E eu sou quase, Não sou, não. quase organizado. Vamos É mandar real. contigo, Vamos mandar vai, real. vai, Daniel, Boa vai. tarde, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Todos, todas, todes, tudix, todix, todinho, Nescau. Todo mundo seja bem-vindo ao programa. Independente do horário que você está assistindo, a gente espera trazer mais um episódio de muita alegria, Sim. muita risada para vocês. Não sou organizado, gente. É porque a classificação é a seguinte: pouco organizado e totalmente desorganizado. Organizado não Precisa me sou. difamar assim? Eu só tento Pro A público? senhora é culpada. Eu só tento fazer pelo menos um roteiro pra gente tentar seguir. Mas geralmente dura o quê? 2 minutos o roteiro, né, mãe? Não, eu tenho sido Ei, exemplar. maravilhosa. É um Eu tenho sido espetáculo. Vocês estão exemplar. acompanhando. Já são 6 episódios. Tudo eu tô isso? aqui na fé, segurando na Meu mão de Deus. Tô te aguentando esse tempo todo. Cada vez ela se supera, ela vai, ó, cada vez é mais rápido. Eu tomo uma no episódio. Já foi. Então é claro que não tá em roteiro uma dessa. Gente, já é o 6º episódio, né, dessa 6ª temporada. A gente já falou de tanto assunto aqui, né, mano? É, E, coisas assim, sérias. Coisas sérias. Demos muitas risadas. Sim. O pessoal aí tá até hoje começou a cobrar o convidado. Calma, Sim. vai ter convidado. A gente já tá em teste. Eu tô só enrolando a minha mãe aqui, mas vai ter convidado. E eu até hoje, até agora, nesse minuto, eu não sei como é que eu cheguei até o 6º episódio. Ah, mas foi bem. Você até é disciplinado, me surpreendeu. Até me surpreendeu. Eu acho que o público tá gostando. Antes de a gente começar, de fato, nesse episódio, só avisar, a gente não teve na semana passada porque quem vos fala ficou bem ruim, ficou bem doente, a gente não conseguiu Tivemos que botar fazer um episódio improvisar, novo. né? Isso. E eu queria aproveitar isso, essa questão da... Já estou melhor, né? Como vocês podem ver, estou até aqui gravando, fazendo mais um episódio com a minha mãe. Quero agradecer a pessoal que mandou mensagem, melhoras e tudo mais. E também agradecer, porque eu não sei como, né? Como eu disse, estou aqui no 6º episódio. E nessa semana, nesse período, né, que eu fiquei afastado e tudo mais, até pelas mensagens de carinho que eu fui recebendo. Deu pra pensar bem. Deu pra pensar bem se eu quero continuar ou não. Ah, Daniel, não faz eu rir. Eu preciso dizer que eu sofri algumas ameaças, assim, bem contundentes. Falei assim, pensa direitinho. Com muito carinho. Com muito carinho. Se recupera bem. Mas assim, um dos temas que eu queria falar hoje, mãe, era sobre... Não quer não? Você queria? Quer? Eu continuo com vontade. Sem vergonha, cara, é demais. Falar sobre a gratidão, né? É. Isso é... A gente falou de tanta coisa aqui, tanto tema pesado também, não foi, mãe? A gente falou sobre... enfim, sobre... O boneco. Não, o boneco não é pesado. O boneco foi até muito bom a gente falando do bebê reborn. O bebê. Mas a gente falou de coisas pesadas. Falamos, né, sim. Falamos de transtornos, Sim. Falamos do meu caso. Falamos de pessoas que se afundam Coisas muito em sérias, apostas, né? assim. Hoje eu queria falar, vou trazer temas Falando leves, da inclusão também, né? Da internet, mas isso é um da tema mídia. bom. Aí, como eu falei pra senhora, eu queria fazer hoje um programa mais leve, sem Sim. assuntos que podem trazer lembranças. Só faltou pegar o algodão pra gente poder comer aqui, levinho. Gente, eu tinha que filmar a Juliana aqui agora. Quase engasgou. Cara, tinha que ter a câmera aqui pra Juliana. A Juliana, se ela pudesse, ela tava se escondendo embaixo da mesa agora aqui. Não, gente, eu não falei nada demais. Vamos começar, Daniel, vamos começar. Eu tô séria mãe. hoje. Vamos então, vamos começar com gratidão por estarmos aqui, né, mãe? A gente fala, a gente vê muito, né? Vamos lá, tudo é rede social hoje, não tem jeito.
a gente vê muitas pessoas falando, gratidão, hashtag gratidão, gratitude. Mas isso acaba sendo um tema muito vago. E eu fico pensando, nós somos gratos? A gente agradece pelas coisas da nossa vida? Eu A sou. gente agradece até pelas coisas pequenas que acontecem? Procuro ser, né? Fale Acordo mais. de manhã, eu acordo de manhã sempre, já acordo já tendo orado, né? De madrugada, eu tenho por hábito, sou uma mulher de Deus, então eu tenho por hábito de estar sempre buscando falar com meu Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E aí, eu já acordo, geralmente, quando boto o pé para fora da cama, eu já vou lá na janela, Senhor, obrigada por esse dia. Pode estar chovendo, pode estar feio, pode estar como for. Para mim, sempre é um dia novo, sempre E é um que dia... horas a senhora faz a sua oração? É, Fala, mãe, que de, bacana. de 1h30 a 3h30, 4 horas da manhã, né, Madruga, nessa gente. média, né? Aí eu oro de joelhos, né? E aí falo com Deus, aí conto tudo, né? Falo de todo mundo, né? Que eu preciso, é muita gente, meus familiares, é muita coisa. E aí depois tem um tempo também da leitura da Bíblia todo dia, né? Uns 4, 5 capítulos ali eu leio. Eu tenho um programa de leitura. Muito bem, e quando eu saio da cama de manhã, quando eu já saio para trabalhar, para cuidar das coisas, começar o dia de verdade ali no trabalho, né, no dia a dia, aí eu olho, tem uma janela que dá assim para uma montanha, aí eu já agradeço ali o dia. É engraçado. Se está chovendo, eu agradeço, Senhor, muito obrigada, porque hoje está um dia lindo de chuva. Maravilhoso, né? As plantinhas, então, estão É. agradecendo que é a beleza. Aí eu vejo os pássarozinhos, né, andando e tal. Aí eu agradeço mesmo se tiver lindo, se tiver um sol, um dia de sol, se tiver de chuva, nublado. Sempre é um dia bonito. Por quê? É mais um dia novo, né? Então e a minha casa é interessante. Todo mundo que vai na minha casa diz que tem muita paz lá, porque eu estou sempre agradecendo a Deus por tudo que eu compro, por tudo que eu levo para dentro de casa. É uma minha maneira, a maneira que eu encontrei de viver bem, de ser feliz, né? É desse jeito. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa condição, que não entendem, não fazem desse jeito, né? Que não conseguem, olha, Sim. já acorda assim, ai meu Deus, que dia horrível. Eu já fui assim. Lá atrás eu era assim. Acordava, ai meu Deus, que dia chato, chuvoso. Você já bota um pé para fora de casa, já irritada porque o dia tá chuvoso, né? Senhora. Não, peraí. Quem conhece a senhora? Quem conhece a Sim. senhora? Nunca vai dizer que a senhora já foi assim. Não, eu já fui. Eu fui um tempo muito amarga. Tive um tempo na minha vida, assim, de adolescente para jovem, eu era muito triste, muito amarga. Eu era alegre, mas ao mesmo tempo eu tinha uma tristeza dentro de mim, porque era família grande, passava muita necessidade, né? Eu tinha muito problema, a gente tinha muito problema, e aquilo me entristecia muito. Então tinha dia que o dia não estava bonito mesmo, não conseguia ver o dia bonito. Mas isso foi um tempo também curto, porque era assim. Depois que a minha mãe faleceu, isso tudo passou. Foi mais quando a minha mãe estava viva, né? Porque ela era uma pessoa muito triste. Ela era muito alegre com os filhos, mas era triste. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para falar. Eu não sabia disso da senhora. Não É. sabia. E aí eu vou puxar agora um gancho aqui. Eu não sabia disso da minha mãe. E eu, por muito tempo, o ponto por que eu entrei nesse tema da gratidão. Nem me sabe também. Sabe agora, tá vendo? Benjamin também tá sabendo agora. Agora- O ponto que eu ia entrar é o seguinte, eu por muito tempo, né, como eu falei, a gente vê nas redes sociais as pessoas falando gratidão, tem que agradecer e tudo mais. Eu por muito tempo, eu não fazia, até, vamos lá, conheço Grazi há 8 anos, praticamente, uns 10 anos pra cá que eu passei a mudar isso em mim. A agradecer. Eu não agradecia. Eu não agradecia, mãe. Eu não ajoelhava para rezar, não agradecia mesmo. Eu via o dia bonito, um dia com chuva, um dia de sol, acontecia algo bom, eu ficava feliz, mas eu não agradecia. E com o tempo, eu participei de um projeto na igreja, que era uma oficina de oração. Com o tempo eu fui aprendendo a começar a agradecer. E eu percebi que eu era uma pessoa muito mais ranzinza do que eu ainda sou. Eu era muito ranzinza. Essa questão que a senhora falou, apesar de eu ser feliz, alegre, brincar e fazer tudo, por dentro havia alguma coisa, alguma tristeza que
Ou às vezes ficava mal-humorado com facilidade, ou era ranzinza, ou só tava coice nas pessoas de graça. Isso eu melhorei muito. E eu dou crédito a passar a ser grato, a passar a agradecer a Deus pelos dias, né, pelas coisas que acontecem. Tanto as coisas boas, e também, que é o mais difícil pra gente, agradecer pelas coisas que a gente vê que são ruins. Naquele momento a gente enxerga que é ruim. Mas não necessariamente é o pior para a nossa vida, né? Porque Deus nunca quer o pior pra gente. A senhora agradece até pelos problemas, que a senhora me conta pra caramba disso, né? Depois que, assim, a minha vida mudou muito. Até tem um outro programa aí, o Fala Comigo Deus, que a gente está até fazendo meio que um seriado contando um pouco da minha vida. E eu falo um pouco sobre isso, que eu era um tempo muito revoltada com Deus. Eu fui um período muito revoltada. Assim, eu era uma pessoa, como é que pode, né? Revoltadinha, As pessoas, né? revoltadinha. Eu era uma pessoa, nunca fui assim enjoada, sabe, assim com os outros, nunca fui. As pessoas sempre me queriam por perto, mesmo eu sendo revoltada com Deus, mesmo eu tendo as minhas lutas internas, né, assim, aquela raiva que eu não queria ter nascido, de falar mesmo, Deus não existe, porque se existisse não deixava eu nascer. Eu tinha essas coisas, né? E é claro que isso tudo, gente, um dia passou. Um dia tudo isso passou porque eu conheci Jesus. Esse Deus que eu não acreditava, eu dizia assim, Bíblia foi escrita por homem, não tem nada a ver de Deus, nada de Bíblia. Se é escrita por homem, eu vou confiar em papel que foi escrito por homem. Eu era revoltada. Revoltada mesmo. Então, pois mudou. Hoje eu sou a mulher, por isso que as pessoas veem a diferença na minha vida. Claro que muita gente que eu conheço hoje não me conheceu nessa época, mas eu tenho pessoas que me conheciam nessa época que olharam e falavam, a Ângela mudou muito. Quem te viu, quem te Né? viu. Ela, Ângela, olha, eu era uma pessoa que eu fumava muito. Né? Gostava de tomar um uísque, gostava de tomar uma... É incrível isso, né? Antes de eu me converter, eu falava tanto palavrão, Daniel. Você fala palavrão, mas eu falava ao cubo. Eu não falo muito palavrão não, tá, gente? Ele melhorou bastante convivendo comigo. Mas eu falava assim, eu não conseguia falar 5 palavras. Tinha que ser sempre, mas palavrão cabeludo mesmo. E é engraçado, o meio rico, eu vivia no meio também, vivia um tempo no meio de rico. O rico fala muito palavrão. O rico fala. A gente vê isso. Entendeu? Então eu aprendi muito, eu não tinha esses pudores, não. Mas quando eu me converti, tudo mudou. Parei de fumar. Primeira coisa foi parar de falar palavrão. Não falei mais palavrão. A minha vida começou a ter outro sentido, outro direcionamento, outro. Sabe, a vida, eu tive outra visão da vida. Entendeu? Passou a ter. Tudo fez o conhecer Deus da forma que eu passei a conhecer, fez haver uma mudança dentro de mim muito grande e me trouxe um sentimento de gratidão muito grande, porque eu era muito ingrata, eu percebi o quanto eu era ingrata, entende? Então a gratidão, ela superou. Até hoje eu sou uma mulher que eu agradeço a Deus por tudo. É incrível, gente, as dificuldades, as dores, né, os problemas, os desertos que eu passo, todos eles servem, contribuem para a minha vida. Então, quando a gente fala quando eu falo que ela agradece pelos problemas, é sério. Ela agradece pelo problema. A mamãe, ela é assim, tem um problema cabeludo. Aquele problema que a gente fala, danou-se, ferrou. Ela vem, tá tudo na mão de Deus. Deus vai resolver, a gente vai conseguir. Deus falou comigo, não foi? Deus falou comigo em sonho, Deus já Deus me mostrou. Eu agradeci a Deus por esse problema. E também, além da mamãe, tem o Alex, né? Quando tá com problema, ele fala o que pra senhora? É muito incrível. Graças a Deus que a gente tem esse problema. Quando... Eu fico maluco com os dois. Então os dois assim, Deus vai resolver. O Alex nem é convertido, né? E o Alex nem é convertido. Não é. E não é convertido. Não é convertido. Ele vira pra mim, graças a Deus que a gente tem esse problema. E eu me descabelando
E ficam os dois. Não, e ele até, é uma coisa incrível, ele me dá muita força também, porque às vezes eu tenho um acúmulo de problema por causa da responsabilidade, porque assim, quanto mais você assume responsabilidade, mais problema, mais É. dificuldade você Isso é tem. automático. É automático. Então, assim, é coisas sérias, envolve muita coisa, envolve muitas famílias. A gente tem muita responsabilidade com muitas famílias, né, no dia a dia nosso. E aí eu tenho uma carga pesada de problemas que vem do nada, às vezes, né? É fora porque a gente vive uma guerra. E como é do nada. Do nada, né? E é É uma guerra que a muito gente vive, é nada. uma porção de batalha, uma batalha por dia, 2, 3. Tem hora que tem que. Tem hora que eu ando assim. Vou até tirar férias. Vou até tirar férias, que eu nunca tirei. Pra um sorrir, o outro tem que chorar. Mas tá bom, né? É, tá ali maravilhoso. 15 dias que ela programou 15 dias. Eu quero ver se ela vai conseguir ficar longe do Benjamin 15 dias. Ah, eu vou ficar, mas assim, ela vai fotografar, vai filmar, vai mandar pra mim, né? Consegue, não consegue. Mas, mãe, essa questão do agradecer, até quando você tem problema, é importante. Porque de uma forma ou de outra, eu ainda estou aprendendo isso. Que Na verdade, bom, estou Daniel. tentando aprender isso. Não quer tarde, né? Tento aprender isso. Porque parece que acalma a gente e ajuda a enxergar uma luz no fim do túnel. Quando você agradece até pelo problema. Eu escutei uma frase uma vez que todo problema, na verdade, tudo aquilo que acontece com a gente, ou é bênção ou é lição. De uma forma ou de outra vai sair algo bom daquilo. Ou, no mínimo, você vai aprender a não errar de novo, a evitar que aconteça esse problema. No mínimo, você aprende. Sim. No mínimo. E, assim, nesse tema da gratidão, além de melhorar o humor, né, quando você agradece, né, você fica uma pessoa fica com um humor melhor, fica bem mais humorado, né? Um bom humor maior ainda. Não sei se consegue ser maior ou menor bom humor. Você alivia o estresse. Você fica uma pessoa bem menos estressada. Se você agradece até pelos problemas, o Você estresse se diminui. distancia mais da depressão. Isso. E aí dizem, né, que há estudos de que a gratidão, ser uma pessoa agradecida, aumenta até a longevidade, né? Sim. Aumenta a expectativa da vida. Sim. Porque Se agrada a Deus. é menos pressão no É. corpo, enfim, a pressão arterial não sobe. Junto com outros fatores, diminui, aumenta a expectativa de vida. E, claro, você fica mais próximo de Deus, Claro, naturalmente. lógico. Tem uma pessoa que, falando nesse termo de longevidade, que eu lembro que qualquer coisinha que a gente fazia pra ele, ele virava pra gente e falava o quê? Belezura, que beleza, Belezura, que belezura. É, meu pai. Virgininha. Meu vovô Viveu foram muito. 94, né, mãe? 94 anos, uma vidinha assim. Saudável pra caramba, alegre. Meu pai era um homem que a dor batia na porta dele, o problema batia, mas ele tinha uma firmeza. O vovô era danado. O vovô, qualquer coisinha que você fizesse pra ele, Era grato. se desse uma caneta, desse uma comidinha pra ele, ele via belezura. Era. Que beleza. Que delícia, Era mesmo, maravilhoso. Ah, que delícia, minha filha falava. Maravilhoso. E o vovô, se a mamãe é pequenininha, o vovô era menor que a minha mãe. Mas Denuncia a família mas não, não era meu filho. menor, era muito menor que a minha Não mãe. denuncia, meu filho, que isso. O Benjamin hoje já passou da altura do vovô, com toda Que certeza. isso, Daniel. E falando do vovô, ele comia muita fruta, né, mãe? Sim. Vovô Ele- morreu capinando, ele ainda capinava. capinava, Ele ia pra fazia rocinha tudo, dele, é. na casinha dele, ia lá com as frutinhas. Vovô era danado. E eu E tinha o maior prazer de quando as pessoas chegavam lá, ele deixar a pessoa levar tudo que Isso, queria, isso. né? Vai lá, pega o que você Laranja, quiser. amora, muita Laranja, coisa. banana, É. pega o que você quiser. Ele ia lá, pegava, né? Pegava a enxadinha Horta, dele, ia pra horta lá. O Muito vovô- alegre, eu ajudou nunca muita vi- gente, né? Nunca vi vovô reclamar. Não. Eu acho que um dos fatores dele ir tão longe é que ele não reclamava. E fez Reclamava muita de coisa, hein, nada. gente?
O vovô fez E muita sofreu coisa. muitos danos, né? Vovô Papai teve muito incidente na vida dele, cortou né? muito dobrado. Ele sofreu muito também, porque teve muita perda, né? Ele foi um homem que a vida dele foi uma sucessão de perda, de dores, de problemas, muitos filhos, queria o melhor, então ele era aventureiro também, era uma pessoa que tinha um espírito aventureiro, isso A aí senhora também contou que ele foi lá pro Pará, é. lá pela A Serra Pelada norte. caiu toda lá, ele Isso. perdeu os barrancos. Depois também teve uma casa que caiu em cima dele, uma árvore. Foi, teve a morte muitas vezes. Depois sofreu um assalto também aqui em Tanguá. Bateram muito nele, ficaram 3 dias com ele Aí lá. nisso o vovô foi só encolhendo, né? Mas ele superava assim. Por Ele- quê? Porque ele era muito grato a Deus a Deus, mesmo. isso. Ele não reclamava com tudo, morrendo lá, ruim. A gente ia lá, ele dava aquele sorrisinho assim e lutava pela vida, gostava de viver. Né? Ele queria, e Deus foi bom para ele, porque reuniu os filhos dele. Ele tinha um filho perdido, eu tinha um irmão perdido, e Deus trouxe esse meu irmão para ele antes dele morrer, um ano antes. Então, aí chegou um ponto que ele falou assim: agora eu posso descansar, porque estou com meus filhos todos aqui. Né? E aí descansou mesmo. Mas artista. assim, deixou pra gente um legado, né, de alegria, De família junta. de juntar a família, né? E também, Daniel, de ser grato, né? E ser contente. Tá aí, a senhora falou uma coisa. Contente. O vovô era contente. Contente. Isso. Ele era. Né? O danadinho era contente. Porque às vezes a pessoa vive uma vida tão sem contentamento, sem alegria, sem nada. Parece que tá tudo amargo, tudo difícil. Eu fico com pena quando eu vejo, porque as pessoas, eu conheço pessoas que não têm, assim, não têm relacionamento com Deus, mas têm uma alegria, mas têm um prazer de ser grato com as outras pessoas, né? Consegue ser grato também com as outras pessoas, consegue até unir família, mas tem muitas pessoas muito amargas, né? Não, isso tem. A gente conhece também o contrário, né? De Contrário. pessoas que estão com Deus e não são E felizes. não são Inclusive, eu tenho a lista aqui das pessoas, eu vou começar a falar os nomes. Espera aí. Não vai denunciar. Mas, falando aquela questão de agradecer pelos problemas, né? Voltando, pô, fala do vovô, E quanto caos o vovô tinha, né, mãe? A dona Você Ângela, uma sentava vez, lá com ele, a mamãe, ela quase foi de arrasta pra cima numa questão de cirurgia que ela fez, né? Aí mamãe internada no hospital aqui perto, foi de cama. No pastel. Recém, Pode falar, né? Pode. Patrocina nós aí. Recém-operada, ela passou por algumas cirurgias. Minha mãe quase foi mesmo de arrasta pra cima. O vovô sentou do ladinho da cama dela. Estava com 92, né? Naquela época, 92. O que o vovô fez com a senhora? Minha filha. 92 anos. Eu não quero saber mais de mulher. 92 anos. Eu agora vou cuidar dos meus filhos. Foi mesmo. Mas o vovô falava de um jeito. Não, agora eu tomei uma decisão na minha vida. Eu numa cama morrendo. Ele tinha feito uma viagem depois do Espírito Santo. Ui. Voltou, coitado, correndo, desesperado, Ele porque eu era tava maravilhoso. morre. Aí ele falou, achando que tava final mesmo, porque parecia que tava no final mesmo, né? Aí ele sentou assim pertinho de mim pra me consolar aquilo, né? Eu ri muito, eu não conseguia nem quase rir. Quem estava do lado viu o vovô falando, ele falava com a maior pureza. Com a maior pureza, é. E convicção Ele dele. falava assim, agora eu tomei uma decisão que eu não quero mais me casar, não quero mais nenhuma mulher. Agora eu vou cuidar só dos meus filhos. Era maravilhoso. Era muito engraçado. A pureza dele era incrível, era incrível. E, como eu estava dizendo, né? A questão de agradecer pelos problemas. A senhora tem dica, mãe, para quem está sofrendo no meio de um turbilhão? Como é que essa pessoa pode fazer no meio do turbilhão para ela ser grata a Deus? Lembrar de coisas boas? Entregar na mão de Deus? O que ela pode fazer? Sempre é bom você trazer à memória aquilo que te dá esperança, né? Mesmo no meio de um caos, de um problema muito grande, se você conseguir ter coisas boas para trazer à memória, isso te ajuda. Agora, você, independente do dia do caos, do dia do problema, você tem que procurar, Daniel, ter uma vida mais leve. Odiar menos é uma receita. Que receita? Né?
Você procurar odiar menos. Aqui não está se falando de religião, porque cada um tem sua fé, tem sua religião. Independente da sua fé, da sua... Claro, se você quiser se converter, quiser ir para a minha igreja, eu vou amar. Se quiser ir para mim também, eu vou amar. Convido também, tem problema. Mas se não é o caso, você pode odiar menos, né? Já é um princípio. Criar menos mágoa, acumular menos mágoa, substituir dentro de você aquilo que te traz tristeza por aquilo que te traz alegria. É um exercício diário que você tem que fazer. As pessoas estão aí no mundo, elas nem sempre conseguem atender sua expectativa. Sim. Aquelas pessoas que te cercam, muitas das vezes elas nem atendem a sua expectativa. Elas vão até pelo contrário, ainda te puxar para o mal, dependendo da situação, da família que você tem, das pessoas que te cercam. São pessoas que até te invejam muito, até não te querem tão bem assim. Ou você também não plantou uma vida também assim com muitos amigos, com muitas pessoas boas à tua volta. Tá bom. Mas aí tem um jeito. Substitui a mágoa, substitui as tristezas, né, as infelicidades, os infortúnios, por coisas que te dão esperança, por lembranças de coisas boas para te animar mais, para te alegrar mais. E quando você não odeia, você libera seu coração para não ter ódio, você cresce. Na verdade, é você que cresce. Porque o ódio, ele só faz você ficar menor. Ele faz você Mãe, ficar... não fala isso, ficar menor, porque a senhora é pequenininha, eles vão achar que a senhora é um poço Eu odeio muito, Pô, não. Vai menor, mas não é no tamanho, garoto. Você fica fraco. Você, quando odeia muito, você tem um coração odioso, né, cheio de ódio, quem não tem a paz é você, não é o que você odeia, entende? Quem não tem saúde é você, porque o ódio traz doenças, traz assim, uma qualidade de vida muito ruim para você. Já começa a subir na tua pressão. Não é para o outro, entende? O outro às vezes nem sabe que você está odiando ele tanto. É verdade. Tá e nem aí. Conhecemos pessoas, né? Não tá nem aí. Conhecemos, né? Entendeu? Então, a gente precisa. Meu conselho é você aprender a não odiar, aprender a deixar de odiar, aprender a mudar a sua vida e substituir aquilo que aconteceu de ruim. Procura assim, uma coisa que eu sempre fiz. Quando acontece uma coisa muito ruim comigo, eu olho para aquilo que está acontecendo e examino para ver se ali naquilo tudo não tem alguma coisa boa. Eu não vou conseguir extrair alguma coisa de bom daquilo ali. Sabe, às vezes, se você olhar profundamente para o que está acontecendo, imediatamente você vai ver, poxa, isso está acontecendo, mas eu estou aprendendo isso. Bom, mas lá na frente também pode me dar um resultado mais favorável, pode mudar a minha vida para melhor também, né? Vamos dizer, alguém faz você perder um dinheirão. Aí você fica com aquela amargura, aquele ódio, né? Que aquela pessoa te tirou aquela possibilidade, né? Ou te roubou, alguma coisa assim. Mas às vezes você pode olhar e dizer assim, poxa, mas também tem problema não. Eu vou levantar minha cabeça, eu vou fazer tudo de novo, eu vou dar meu jeito. De novo, não. Vou crescer, vou mudar, vou provar que vai servir também para me dar... vai me servir de substância. Isso vai me dar substância para eu poder crescer, para fazer, sabe, tudo diferente. Vou mudar, ou fazer de novo, ou fazer diferente, para dar mais certo. E deixa para lá. E aí você vai tendo cabeça para pensar, até para você também resolver o problema depois, entendeu? Não, sim, eu te entendo nisso, mas até esqueci o que eu ia falar. Mas não é fazer tudo de novo, é lembrar do que aconteceu para não cair de novo. Não, sim, mas eu digo fazer de novo diferente, né? Para você poder se reerguer. Agora você fica empacado naquele ódio, naquela amargura, aquela coisa, não avança, né? O problema das pessoas é que elas ficam na derrota, elas preferem
firmar pé naquilo que trouxe tristeza, naquilo que trouxe derrota, naquilo que puxou ela para trás. Eu não. Eu uso tudo que me fez puxar para trás, que seria para me puxar para trás. Eu uso tudo que vem de dor para me servir de trampolim, para eu poder ir para frente. Combustível. Combustível. É esse. Acho que o segredo é esse. É você não empacar na dificuldade, é não empacar no problema. Olhar uma luz, ver uma luz no fim do túnel, conseguir descobrir ali uma maneira de você. É claro que eu também tenho muita facilidade com isso, porque eu tenho Deus, né? Eu peço orientação a Deus, eu dobro o joelho, quando o negócio vem brabo, eu fico lá mais tempo de joelho, orando, é uma dica também. Mas quem não tem essa prática, pode fazer um exercício, né? De trazer à memória as coisas boas e deixar um pouco de ficar empacado, porque a gente tem mania de empacar naquilo que trouxe dor. E não só isso, né? Fica remoendo por anos e Remoendo, anos e anos. e aquele anos. ódio vem cada vez e vai só te trazendo menos saúde, né? A pessoa não percebe que... Perdão. A pessoa não percebe que à medida que ela vai remoendo o passado, ela acaba criando na cabeça dela realidades que não aconteceram. E esse passado que ela remoe, que ela se apega, nada mais é do que uma âncora, que vai só levando a pessoa para baixo, lá Vai pro criando um fundo muro. do mar. É uma âncora. A pessoa não sobe, a pessoa não evolui. Ela vai só descendo na vida. E muitas vezes, mãe, esse tipo de pessoa, essas pessoas não percebem que a maior parte dos problemas são causados por elas mesmas. É a lei da colheita, né? Você planta aquilo, você não vai colher algo diferente do que você plantou. Você se isola, Exato. você quer viver uma vida só sua, para você, voltado para você. Quando vem os problemas, você não tem ninguém para te apoiar, para te ajudar. Você vai se sentindo mais só, vai se agravando. A gente cria muros, Daniel, sabe? A gente se cerca. O ser humano, ele vai se cercando, vai criando assim, sabe, em volta dele. Então, depois fica difícil para quebrar aquilo ali, aquela parede, para sair daquela redoma, entendeu? Eu, graças a Deus, eu sempre, mesmo desde nova, sempre tive muita vontade de, eu sempre melhorar. Tá ruim? Vamos melhorar, vamos tentar. Então, eu não empaco com nada. Você vê, você mesmo vê aí que eu tenho meu tempo de tristeza por uma situação qualquer. Passou aquele tempo, também não fico ali pendurada naquilo, buscando dor, não. As minhas coisinhas, né? Uhum. Fico buscando dor, não. Eu saio logo, entendeu? Porque também tem o seguinte... Você também, quando você se doa um pouco mais para as pessoas, quando você tem, assim, vontade de servir mais, isso também é muito importante. Às vezes você vive uma vida muito egoísta também, muito voltado para você, sabe? Para o seu benefício próprio. Eu tenho uma vida que não é muito voltada para mim. Aliás, pouco é voltada para mim, né? A minha vida ela é muito para o próximo, né? Para servir o próximo. Então, eu tenho muita responsabilidade. Não dá tempo também para eu ficar muito tempo presa ali numa dor. Mente vazia. Não tenho. Não presta. Isso é uma coisa que eu não dá tenho, é certo. mente vazia. A sua pessoa mais tem ocupação Só da vida. podcast são 2. Empresas. Gerencio 2 empresas. Né? Pela misericórdia de Deus, sou gerente de Deus. Tem igreja, tem família, tem Benjamin, Tem agora Benjamin, que é a parte mais gostosa. a parte melhor, nesse momento é. E ainda tem umas coisas no futuro que Deus vai estar trazendo para mim, se Deus quiser, por mais que você não queira, Deus vai me abençoar, que também vai me dar trabalho. Umas então, coisas. é uma coisa aí e tal. E aí, conclusão, que tempo eu tenho para também ficar muito tempo presa a problemas? Não tem. Não tem porquê. Mas assim, a senhora falou que as pessoas criam muros, as pessoas que são amarguradas criam muros e tudo mais, vivem isoladas. Mas elas também conseguem contaminar os outros. Arrasta, né? Arrasta. E acho que pessoas que não conseguem dar um sorriso, mãe. Pessoas amarguradas. Você já viu? Mesmo. Você senta num lugar onde passa a população. E hoje, então, as assim? pessoas estão muito tristes, né? Eu fiquei esses dias parada num lugar vendo
Até conversei com uma pessoa, falei assim, repara como é que as pessoas estão cabisbaixa, estão com a fisionomia de tristeza, cada uma parece que volta com seus problemas. As pessoas, até para dar um bom dia, estão com dificuldade. É Eu verdade. saio dando bom dia para todo mundo. Isso. Aí muitos não respondem, nem respondem. Eu falei, não tem problema, já dei meu bom dia. A gente dá o que tem e recebe, a pessoa dá o que que tem ela também. também tem, né? Isso aí. Mas quando ela não consegue nem dar um bom dia, ela está muito pior do que você possa imaginar, né? A Grazi, a gente teve a sorveteria, né? Eu lembro. Ali em Cascadura, a gente teve já tive uma sorveteria. E quando a gente inaugurou a sorveteria, também por questão de comércio, né, gente? Todo mundo que passava na frente da sorveteria falava, bom dia, bom dia. Eu falava com todo mundo, conhecido ou não. A Graziele, você é doido? Você fica falando com todo mundo. Eu falei, calma que você vai ver o resultado disso depois. Eu tinha bastante movimento. Passavam algumas pessoas e quando eu estava lá para dentro da loja, ou de alguma forma eu não estava, falava bom dia para a Grazi, sem nunca ter visto a Graziele. Mas eu falei, porque você dava bom é o que dia. acontece, a pessoa está retribuindo aquilo que eu dei para ela. Então a pessoa vai até quebrando o gelo mesmo, né? Com as pessoas que estão de cabeça baixa, estão sisudas. Verdade. Tu passa num ponto de ônibus, você vê todo mundo assim, mãe. Verdade. Brabo, de manhã, de noite. Mas assim, todo mundo tem problema? Todo mundo tem problema. Claro, tem gente que tem dias bons, tem dias não tão bons assim. Mas até que ponto vale a gente ficar emburrado? Não leva a nada. Não vai mudar o que aconteceu. Claro que não é pra você sair sorrindo, jogando dinheiro, distribuindo dinheiro pra todo mundo. Não vai sair contando piada, mas ficar amargurado, ficar cara amarrada, ficar jogando palavras negativas pro pessoa do lado, não vai melhorar a tua situação. Não, e a Contrário. gratidão é um ponto importante. Sim. Você ser grato, né? Por ter mais um dia. O que você fez para ter mais um dia? Qual foi o teu trabalho para você ganhar mais um dia na sua vida? Deus. Por que Só você a acordou? misericórdia de Deus, Só isso, só de abrir os olhos, já é motivo para você Verdade. ajoelhar e agradecer. Verdade. E aquilo, né? Como a gente estava falando, a gratidão deixa você mais leve, melhora sim a sua saúde, você é uma pessoa agradecida, você fica melhor. E é claro, você vai, quer queira ou quer não, você vai viver mais e viver melhor. Vai ter melhores colheitas, né? Exatamente. Você vai aprender Mais a vitória, semear, né? né? Você vai plantar melhor. Vai vencer mais, né? Por Mais exemplo, vezes. a gente falou de agradecer quando acorda. Aham. Pô, não é uma pequena vitória. É uma dádiva. É uma grande vitória É uma acordar. grande vitória você acordar mais um dia. É porque você não é o dono da vida. Não é. Você está longe disso. E você também não fez esforço nenhum para ter um dia, uma noite na tua frente. Isso. Qual foi o esforço que você, qual foi o Nenhum, trabalho que você nenhum. teve? Pra você estar que eu vivo, tive. nenhum. Pois é. É porque Deus quer. Trabalho todo de Deus, É né? porque Deus quer. Aí tem um... Aceite ou não, mas é de Deus A mesmo. gente tem o Brandão que trabalha com a gente, né? Toda vez que ele me dá uma carona, eu falo, até amanhã, se Deus quiser. Isso eu aprendi com meus avós. Aí ele fala, Deus quer. Eu falei, eu não sei. É até amanhã, se Deus quiser. Porque não depende de mim eu estar acordado amanhã. A gente tem... Quantas coisas a gente vê que comprovam que não depende de nós estar aqui amanhã. Não depende, não depende. É a vontade única e exclusiva. E se você olhar, pensar bem, quanta coisa a vida tem para você Agradecer. que você não fez nada por ela. Por exemplo, você vê um pássaro passando ali. O que você fez para aquele pássaro estar fazendo gracinha para você? Aquela árvore balançando, o que eu fiz? Não plantei aquela árvore, fiz nada para estar ali. Você vai viajar, você pega, você vê áreas enormes, com árvores centenárias. Às vezes eu fico olhando, Senhor, muito obrigada, porque o que eu fiz para nada, para ter essa beleza, para ter esse oxigênio, essa... Oxigênio, isso aí. Nada, nem isso a gente agradece. É nada, Daniel. E tem mais, hein? É o tempo de Deus, ninguém pode não crer, pode crer, mas o dia que chega a hora e acabou, não tem para ninguém. Agora, você acrescenta seus dias mesmo. Se você for mais grato, se você tiver um coração mesmo contrito, com gratidão, né, ficar mais leve, e também, se você olhar mais para o teu próximo, isso tudo pode prolongar teus dias. Viu? Pegaram de essa visão verdade. aí? Como é que é? Repete, eu não entendi. Se você for uma pessoa mais grata, né? Se você tem esse coração agradecido. Olha o corte. 1, 2, 3. Se você tem esse coração agradecido, né? Se você sabe que você depende
dessa natureza que você não fez nada para ter ela, isso, né? Prestando serviço para você, esse oxigênio, esse dia a mais. Se você consegue ser grato por tudo isso, e mais, consegue ainda compartilhar um pouco mais do que você tem com as outras pessoas, consegue olhar um pouco mais para o próximo, você vai certamente prolongar seus dias. Resumo, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está vivo. Agradece. Isso mesmo. Agradece. Pode mandar até pra gente, né? Umas historinhas de gratidão. Escreve no comentário assim, tô vivo. Sou grato. E vou compartilhar isso. O que você é grato? Você é grato por quê? Pelo quê? Conta pra gente. Eu sou grato por estar vivo. Eu sou grato porque eu tô olhando pra dona Ângela. Eu sou grato porque eu quero casar. Não, casar com a dona Ângela não. Isso não pode ser grato, não. Pode ser grato por isso, não. Daniel, de ser besta. Um garoto bobo. Mas, gente, como eu falei no início, né, mãe? Tô te imitando. Ué, mas eu faço aqui mesmo. Mas eu sou autêntica, meu filho. Ó, eu tuço aqui mesmo. Vou fazer o quê? Tô com a minha garganta ruim. Como a gente falou no início, né? Hoje o tema era pra ser leve. E é leve, né? E pra gente finalizar, né? Eu penso que a gente tem que agradecer realmente por tudo. Pelo café da manhã na nossa casa. Sim. Tudo que você tem dentro de casa. Por ter uma casa, por ter um local em que você pode se abrigar, por você ter uma refeição. Tantas pessoas que não têm, né? Eu agradeço pelo meu emprego, pelas empresas. Eu agradeço porque não preciso ir longe para ver o contraste disso, de quem não tem. Não tem. A gente não precisa ir longe. Hoje em dia está cada vez mais perto. As pessoas estão muito uma realidade muita dura. Dificuldade. Aonde a gente grava, no local onde a gente grava, se a gente sair daqui em 3 minutos de carro, a gente já bate uma realidade com morador de rua, com cracudo, com tudo. Então, se eu não conseguir entender os meus privilégios na vida que eu recebi de Deus, como eu sou privilegiado, eu não faço jus ao que eu tenho. Eu não faço jus ao que eu recebi de Deus. E, claro, tento fazer a minha parte sempre. Plantar o bem, ser uma pessoa do bem e fazer o bem. Daniel, você está falando uma coisa assim muito importante. Todos os dias, eu sempre falo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Isso. Muito mais do que eu mereço. Isso. Eu tenho um salário, eu tenho filhos bons, eu tenho família maravilhosa, minha família me paparica bastante, meus irmãos são muito meus amigos, tenho uma igreja maravilhosa que me ama, eu tenho muita gente que me ama, eu tenho mais do que eu mereço, muito mais. Muito mais. Eu tenho um carrinho que Deus me deu, me emprestou, tenho uma casinha simples, mas que Deus me emprestou, e eu sou muito feliz dentro da minha casa. E falar isso, mãe, falar tenho mais do que eu mereço, não é diminuir o que a gente tem. Não, muito pelo contrário. Você ainda ganha mais. Deus te agrada. Ser realmente agradecido porque Deus nos beneficiou, nos abençoou. Pensa, cara, a saúde que eu tenho. Nós somos miseráveis, nós somos tão pequenos, somos tão mesmo. pequenos. Deus, por que o Senhor me deu isso tudo? Muito obrigado, eu não mereço isso tudo. Mas mesmo assim, na benevolência dele, ele vai e nos dá. Esse programa devia ser o Fala Comigo Deus, né? A gente praticamente nem usou isso aqui, né? Isso aqui é um enfeite. A gente tá no canal isso errado hoje. Um enfeite. A gente tá no canal errado hoje. Virou um enfeite. Não, mas culpa da minha mãe mesmo, porque ele decidiu falar de gratidão e eu achei espetacular. Que bom. Mas é um tema muito gostoso de falar muito e que renderia uns 3 ou 4 episódios. Isso mesmo. Gente, vamos finalizar, a gente precisa encerrar, né? Infelizmente. Sim. Passou, a gente não usou o roteiro, mais um episódio que a gente... Pá! O roteiro. Mas comigo é assim mesmo, gente. Normal. Sejam gratos pelo dom da vida de vocês. Isso. Independente de como você se encontra hoje. Feliz, triste, com uma vida tranquila, com um problema na vida. Seja grato. Isso só vai te trazer coisas boas, isso só vai te fazer bem. Tanto para você, como também para as pessoas ao seu redor. E lembre-se, quanto mais agradecido você for, mais feliz Deus vai ficar contigo. Isso é um fato. Tá. Deus se agrada com a sua gratidão. Verdade. Eu vou ficando por aqui, eu vou sair do estúdio, vou deixar minha mãe sozinha por mais umas 3 horas com vocês. Não vai sair nada. Beijo para todos vocês. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte. Eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês vão ter aí os patrocínios, tem gravado o vídeo, tem dos patrocínios? Não, a senhora fala aqui, mãe, isso é no outro podcast.
Tá vendo, gente? Oh, O meu roteiro Deus, pras olha aqui, ó. cuscuias. Qualificar serviços, Não mexe que reflete. rarice, né? Que vocês possam ter a oportunidade de visitar. Deu branco nela. Visitar a Rarice, a qualificar suas redes sociais. Quais são, Daniel? Deu branco em mim também. Arroba qualificar cervículos Isso, e vou te arroba ensinar. rarice. Isso. Vai lá, tá? Que lá tem. Nossa. Que lá tem Que as o- empresas não assistem as essa apresentações para vocês verem o seguinte, que se você tem um negócio e não está dando conta, pode contratar, qualificar o Rarice, que elas vão fazer um trabalho impecável, tá bom? Limpeza, conservação, obra, né, parte. Que Daniel? susto, porque se a senhora falou que tem um trabalho que não tá dando conta, achei que era banco agora a Não. empresa aqui. Não, Daniel. Gente, por favor, é só limpeza, É asseio, terceirização, conservação, é terceirização de isso. mão de obra. Não tem dinheiro para emprestar para ninguém não, tá, Não. pessoal? Não faz empréstimo, Mas pode não. fazer ela ganhar dinheiro, né? Porque economiza, Isso. faz, né? Tem um trabalho decente, trabalho bacana. Entre Vai em ter mão de obra contato. qualificada. Entra em contato e faz o contrato, fecha o contrato. Tá bom? Fiquem com com Deus. Deus, ó. Beijo. Até a próxima. E obrigada, Juliana. Ô, mulher, você não tá esquecendo de nada? De quê? Se inscreva. Dá o like, ativa o sininho E e compartilha. compartilha. Com quem, Divulga. com quem? Com a Compartilha com quem você... família, com os amigos, Terceira com os vez. inimigos. Quarta vez. Quarta vez. Compartilha com quem você gosta, com quem você não Não gosta, gosta, com é. todos, todas, Leva todos. o culpa da minha mãe pra onde você quiser. Isso. Tá bom? Tá de bobeira aí? Compartilha. Assiste É. esse vídeo aqui. E comenta também do que você é grato. Isso é importante. Diz pra gente o que você agradece hoje. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E ó, beijão pra todos. Beijo.